Boa tarde. Acho que está todo mundo ainda meio com o estômago ainda meio pesado do almoço. Boa tarde. Para mim é uma alegria muito grande poder ter esse tempo assim como família e também como, deixa só acrescentar ali, ter esse tempo assim entre nós como homens, porque tenho absoluta certeza de que se nós estamos metidos nisso que é chamado ensino doméstico, de alguma maneira nós somos acometidos por alguns medos, algumas dificuldades, alguns desafios enormes que se calhar nós nunca ouvimos falar. Mas eu gostava de, em primeiro lugar, saber mais ou menos como é que está composto aqui o grupo, o que é que nós estamos a viver um pouco, tá bem? Mas antes, chamo Tiago Capote, a minha esposa é a Sara, está do lado de lá falando um pouco as mulheres. Eu sou pai de 5 filhos e estou pastor numa igreja local, a Igreja Batista em Arruda dos Vinhos, desde 2020, ajudando ali oficialmente desde esse tempo. Então tem sido um grande desafio unir a vida do ministério, a vida familiar, que por si só, creio eu que nós já entendemos isso, que é bastante difícil, não é? Conciliar trabalho, conciliar função, fora de casa, conciliar o casamento. Casamento com filhos e sem filhos são coisas completamente distintas, não é? Com mais filhos ainda, né? Chega um momento ali que parece que a gente já fica meio que amortecido. Se vier mais um, menos um, tanto faz. Mas a ideia é que realmente causa uma grande aflição quando eles vão começando a crescer, né? E vai trazendo desafios. Quando ouvimos falar sobre ensino doméstico, isto parece que surgiu um outro problema para nós. Ou pelo menos chegamos à conclusão de que temos que tomar alguma decisão. Então, gostava um pouco de hoje falarmos um pouco de quem somos nesse papel, nessa tarefa enorme, e um pouco de coisas práticas, situações que vamos enfrentar, situações que nós enfrentamos também dentro do nosso próprio coração como maridos, como pais, não é? Mas antes, eu gostava de saber quem aqui já faz ensino doméstico. Põe a mão no ar, ok. Quem pela primeira vez está num ambiente de conhecimento de ensino doméstico? Ok. Dentro daqueles que é a primeira vez, vocês já estão a fazer ensino doméstico ou ainda não começaram o ensino doméstico? Então, primeiro touch, primeiro contacto com o ensino doméstico. Ok, muito bem. Então, como nós estamos com o objetivo de falar um pouco acerca do ensino doméstico, não como um método apenas, mas como um estilo de vida, e nós como cristãos vamos de alguma maneira observar as escrituras e tentar perceber o que ensino doméstico tem a ver com Bíblia. O que ensino doméstico tem a ver com paternidade. Pode entrar. O que ensino doméstico tem a ver com responsabilidade paternal. O que ensino doméstico tem a ver com o facto de eu dar ou não uma melhor educação aos nossos filhos, tá bem? Eu gostava de que pudéssemos nesse momento parar e pensar um pouco quem eu sou no meio desse processo todo, tá bem? Nós precisamos ter essa definição clara acerca da nossa identidade, tá bem? Eu sei que eu sou pai, eu sei que eu sou marido, né? Eu sei que de alguma maneira sinto-me responsável por isso tudo, tá bem? Mas gostava de trazer um desafio, para alguns isso é conhecido, para outros não. Gostava de trazer o desafio para que pudéssemos pensar acerca de, diante de Deus, quem eu sou neste processo, tá bem? Quem eu sou e o que é que eu tenho que fazer, tá bem? Então, vai ser impossível não usar as escrituras, tá bem? Então, se vocês têm um exemplar convosco, tá bem? Eu gostava de partilhar alguns versículos bíblicos e também princípios que seguramente vão nortear a nossa caminhada no ensino doméstico, tá bem? Como participantes de um estilo de vida cristão, ensino doméstico para nós não fica à parte, tá bem? Não fica à parte. Se eu sou um cristão,
bem, a minha fé, os valores cristãos, eles vão estar, de alguma forma, ali presentes. Mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, o que é certo é que nós vamos ser chamados, de alguma maneira, a viver esse cristianismo lá dentro. E é por isso que eu gostava de começar com a palavra de Deus, tá bem? Então, gostava que pudéssemos ir a Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, eu gostava de ter cooperação, tá bem? Então, eu gostava de pedir um voluntário que pudesse levantar-se e ler este versículo com voz forte, tá bem? Gênesis 2, 15. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ok, muito bem. Agora, vejam aí que nós não temos tempo para ir mais para trás, tá bem? Gênesis capítulo 1 é um relato muito cronológico de como Deus criou os céus e a terra, como Deus criou o homem. Nós sabemos, se formos ali a Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vamos ver Deus planeando a criação do homem. Quando chegamos no capítulo 2, o foco das escrituras ali é definir homem e mulher na criação. Então deixa um pouco céus e terra, deixa um pouco criaturas do mar, deixa um pouco todas essas coisas e foca-se na civilização, na pessoa, na família, tá bem? E a primeira afirmação que vemos aí de criação de propósito para o homem aparece aí. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E eu gostava de fazer essa pergunta. O que nós poderíamos identificar aí como propósitos ou funções que Deus está a trazer para o homem? Olhem aí e digam, o que vocês encontram aí? Que coisas o homem está a ser habilitado para fazer? Ser agricultor e segurança. Ser agricultor e segurança. Excelente. Gosto da ideia do agricultor. Por quê? Porque estamos no conceito de jardim. Tá bem? Então, o homem ele simplesmente está a ser chamado ali para ser agricultor e para ser um funcionário, tá bem? Da 2045. Um policial, tá bem? É uma boa pergunta. Se estamos no contexto de perfeição, o homem está a ser chamado para proteger do quê? Essa é uma pergunta que deve ficar aqui, tá bem? Se é para guardar do quê? Tá bem? Então fiquem com esta questão. Agora, o conceito aí também é de cultivar. Eu não sou jardineiro, então ficaria fora do assunto se tivéssemos que levar para esse tema da contemporaneidade. Não, mas a ideia aí é que, neste caso, Adão seria um agricultor. O conceito da palavra aí é estimular fazendo crescer. Ou seja, é aquele que tem uma boa mão para agarrar, tratar daquilo e fazer aquilo frutificar, crescer. Esse é o conceito da palavra que nós temos ali, tá bem? Fazer crescer, manar, estimular. Esse é o conceito que aparece ali, tá bem? De cultivar. A ideia, tá bem? Significa mesmo através do trabalho, através do esforço, através do tempo de investir ali, tempo, preocupação, planeamento e esforço, fazer algo frutificar, tá bem? Basicamente é eu ir aqui fora e começar a observar a árvore que está ali, o que é necessário para que ela continue a dar frutos, se ela fosse uma árvore de frutos. Ou se ela está manchada, ou se ela está com alguma doença, seja lá o que for. A ideia é, eu agarro, eu trabalho e eu faço aquilo frutificar. Eu faço aquilo crescer, tá bem? No ambiente, por exemplo, empresarial, é agarrar uma empresa ou um negócio que está indo meio à falência e eu tomar as decisões corretas, administrativas corretas, traçar um plano de recuperação. Conseguem entender a ideia de fazer
crescer, de fazer cultivar. Eu simplesmente quero levá-lo a bom porto, a que frutifique. Esse é o objetivo da palavra cultivar, tá bem? Agora, a outra palavra que aparece aí, que é a palavra guardar. A ideia de guardar ali simplesmente é mesmo proteger. Este é o conceito, tá bem? É a ideia mesmo de proteger. Não tem outra palavra para ser posta aqui. É a ideia de proteção. Agora, a proteção do quê? De estar perto, pendente de que o conceito de saúde mantenha-se. Ou seja, de que nada venha interferir na saúde daquele crescimento. Então eu estimulo e eu protejo. Para manter aquilo, né? É tipo o cão a comer, a proteger, né? Vem alguém tentando tirar a tigela de comida, né? E aquele sentido de sentinela, não, isto não vai ser alterado. Vai ficar assim como está. Por quê? Porque eu trabalhei, eu me esforcei, eu estou comprometido com esse cultivo e agora eu vou proteger para que nada venha interferir nessa esfera, tá bem? Esse é exatamente o conceito que nós vemos da primeira função que Deus dá ao homem em toda a Bíblia. Agora, essa função, ela vai sendo desenvolvida, tá bem? Isto está no ADN do homem. É a ideia de trabalhar e a ideia de cultivar. Então, há uns anos atrás, eu e uns colegas estávamos a discutir sobre essa questão. Por quê? Porque depois nós temos que trazer esse conceito para a prática do dia de hoje. E como é que nós vivemos isso? Então, por exemplo, tem profissões que vão ser uma profissão totalmente ligada a isso, que é, por exemplo, a área de cultivar. Trazer cada vez mais perto desse sentido uma função. Então, se eu sou um jardineiro, eu consigo entender bem a ideia. Mas também se eu sou um segurança, ou se eu sou alguém que está minimamente ligado com a parte de proteção, de ordem, eu consigo entender claramente o conceito de guardar e proteger. Agora, esta é a função que Deus deu ao homem, tá bem? Lembremos isto. Esta é a base bíblica. Agora, nós vamos chegar na nossa realidade de hoje e nós vamos ver, por exemplo, na luta que nós temos hoje sobre igualdades, tá bem? Homens e mulheres ocupando os mesmos espaços, tá bem? Então, eu vou dar um exemplo claro. Eu sou um policial, né? Eu sou um agente policial e eu tenho uma colega. Estamos no confronto, tá bem? Nós dois estamos na mesma função. O que será natural? Eu sei o que eu iria fazer. Se nós estamos no confronto, o que será natural fazer com uma mulher? Tá fora de questão. Tá aqui, é o chip. Se eu vejo uma pessoa desfavorecida nas suas competências, na sua autonomia, eu vou alinhar. Pode entrar. Eu vou alinhar a minha competência com a necessidade. Eu vou alinhar competência e necessidade, tá bem? Tem aqui uma cadeira aqui, não sei se tenha... Tá, ok. Eu vou alinhar a competência que eu tive, que eu tenho, que eu fui dotado por Deus de ter, e eu vou simplesmente pôr em prática face a uma necessidade. Então, eu não sei se vocês já viram por aí na internet, às vezes até em forma cômica, a diferença do trato das mulheres com os filhos e dos pais com os filhos. Então, muitas vezes somos tidos como aqueles que têm um reflexo muito rápido. Tá a acontecer qualquer coisa, né? Nós não nos preocupamos em agarrar claramente o braço da criança. Não, nós simplesmente metemos a mãozada e tiramos do perigo. Por quê? Porque o sentido é proteção, o sentido... Depois a gente vê se ficou bem. Mas na hora é o resgate, é o sentido... Nós temos isso. As nossas mulheres ou as mulheres precisam ser treinadas para terem isso.
Os homens, por natureza, se estiverem num ambiente onde é propício isso vai atuar. E se não for, é só uma questão de tempo de treino, isto vai lá chegar. Conseguem entender? Ou seja, de forma prática, nós conseguimos ver na atualidade rasgos desse caráter divino de cultivar e guardar presente no dia a dia. Tá bem? Agora, isto vai de alguma forma permear, de alguma forma não, vai totalmente permear a esfera da educação. Por quê? Porque eu gostava de trazer esse pensamento. No caso da educação dos nossos filhos, esse sentido também tem que estar. Eu tenho que meter a mão, estimular, tratar para que aquilo cresça e eu vou ter que proteger. Para que o meu trabalho não venha a ser desmerecido ou afetado por qualquer outra coisa que eu não queira que aconteça. No sentido familiar, são os meus filhos. Eu não sei vocês, mas eu já estou numa fase de vem Estado, vem a CPCJ, eu quero lá saber. Antes tinha um certo medo, um certo receio, uma certa preocupação. Não, na minha casa mando eu, os meus filhos sou eu que estou a cuidar, eu é que estou a trabalhar para trazer comida, sustento e tudo mais. Enquanto eu tiver vida, eles vão depender das minhas instruções ou do meu parecer. Não é? E meter uma estaca nesse morro, ou seja, eu tenho que tomar uma decisão sobre o que vou fazer, também. Então, eu costumo dizer que o homeschool não sobrevive por cópia. Não dá. Eu copiar o método de alguém, ou eu copiar o estilo de vida de alguém, ele não sobrevive. Vai chegar um momento que eu vou ter que parar e dizer assim, mas espera, até aqui eu tenho andado assim, daqui para frente eu vou ter que tomar decisões. Eu vou ter que ter as minhas próprias convicções. Eu vou ter que de alguma maneira traçar. Isto tem funcionado assim, mas eu acho que agora está na hora de. Tá bem? Então ele não vai sobreviver por cópia. Ele vai ter que ter uma raiz na nossa família, com as nossas características, os nossos métodos, com os valores que nós defendemos. Vai ser algo único. Eu vou poder partilhar com os outros experiências, ligações, mas eu não vou poder copiar na totalidade, né? E de hoje nós não vamos sair daqui com o currículo pronto, distribuído à saída e disse, pronto, eu estou habilitadíssimo para seguir. Não é isso. Nós precisamos estimular-nos uns aos outros eu vou para dentro da minha casa, eu entendo o que é que eu tenho que fazer, eu vou avaliar os recursos, os riscos, as responsabilidades que tenho que tomar e eu vou começar e vou apertar o botão, tá bem? Vou fazer uma pergunta que eu deduzo mais ou menos como é que vai ser a resposta, mas quem aqui foi criado no estilo de educação familiar ou domiciliar? Ok. Temos uma salva de palmas. Tá bem? Tem que ser pronto, tá aqui um pseudo-homem. Não, tô brincando. Tá bem? O Felipe também tem sido educado, tá bem? Mas de certa maneira isto é muito raro acontecer, tá bem? Agora eu queria saber convosco, aqueles que já estão, pequenas pinceladas de razões por que começaram o homeschool. Eu comecei o homeschool por? Propaganda? Para evitar propaganda. Ok. Mais? Proteção dos meus filhos. Proteção dos filhos. Proteção. É a palavra difícil. Não, porque a ordenança de Deus. Ok. Meu filho tinha dificuldade na escola. Ok. Não foi o principal, mas foi o gatilho. Ok. Ok, muito bem. Vou fazer outra pergunta. Quem percebeu isso primeiro? Tu ou a tua esposa? Eu. Não, é mesmo para perguntar. É mesmo para. Aqui, eu. Esposa. Eu. Muito bom, muito bom, muito bom.
quem tomou as decisões iniciais de avançar com o homeschool nesse sentido, ou o ensino doméstico nesse sentido? Os homens? A esposa. A esposa. Ok. Aguardar que ela ficasse disponível. Como? Aguardar que ela ficasse disponível. Demorou muito? Não era 2 anos. 2 anos. A miúda mais velha andou 2 anos na escola regular e depois as coisas tornaram-se óbvias. E um dia que eu cheguei a casa e uma situação na escola que a Mara disse: ela é bem assim doméstica. Ok. Obrigado, senhor. Enfim. Este orou e jejuou. É incrível, tá bem? Isso que está a acontecer, eu confesso, eu não esperava uma positividade nesse sentido, tá bem? Porque normalmente são as nossas mulheres é que sentem a temperatura primeiro. Elas são o termômetro daquilo que está a acontecer. E eu gostava de refletir convosco na razão disto, tá bem? A razão disto está no facto de nós passarmos mais tempo fora de casa. Esta é a razão. Digamos que é a primeira razão. Também. Outras razões poderão estar, como por exemplo, quem aqui hoje vive uma paternidade que veio do ensino dos seus pais, homens. Quem aqui passou por isto? Uau! Quem vive a sua paternidade hoje porque o seu pai ensinou a viver essa realidade? Incrível. É incrível, tá bem? Ou seja, boa parte da nossa falta de clique com estas coisas é porque nós não fomos estimulados e ensinados a fazer isso. Tá bem? Hoje eu fico a olhar para as coisas e fico a pensar como é que ninguém parou e me ensinou sobre isto. Ou ensinou-me a olhar para a paternidade neste nível. Tá bem? Muitas vezes eu ouço isso. Ah, tu fazes isso porque tu és pastor. Tá bem? Quem está mais ou menos num grau só de liderança na igreja, em algum momento vai ouvir isso. E sobretudo quando chega-se à conclusão de que as mulheres, elas vão tomar um passo atrás na sua carreira e vão gastar mais tempo a estar em casa auxiliando essa tarefa, tá bem? Mais ainda nós ouvimos, mas isso porque a tua esposa não trabalha. Lá em casa seria impossível, tá bem? Isto é o que é normal acontecer. Isso estamos a fazer apenas um desenho de todas as coisas, como isto acontece, tá bem? Há frustrações por causa do método de ensino aplicado na escola pública. Há frustrações porque o meu filho não é entendido no processo que ele está, que é diferente dos outros. Vou dar-vos só um exemplo. Os meus 2 mais velhos, a Noemi, ela tem 11, e o Levi, ele tem, vai fazer 10 agora em outubro. Eles basicamente passam... Se estivessem numa escola pública, a Noemi estaria sinalizada a matemática e o Levi estaria sinalizado a português. Tá bem? Por quê? Porque não acompanham o raciocínio dos outros. Tá bem? É nítido que a minha filha Noemi não é das matemáticas, não é das ciências. E o Levi não é dos idiomas, tá bem? Ainda agora, esta semana, tivemos a preencher a avaliação para enviar para a escola, porque nós estamos numa umbrella school. Enviamos e, claramente, o panorama de desempenho dos dois é exatamente focado nisso que eu estou a partilhar convosco. Ele, a área de ciências, é todo engenhocas, as ciências estão todas ali, é super lógico, monta e desmonta coisas, resolve problemas matemáticos sem nenhum problema. Agarra num lápis e dá ao Levi para fazer uma cópia, estraguei o dia dele. É assim, Então, o que acontece? Se nós estamos num método ou numa filosofia, de ensino que não respeita esse padrão, eu vou ser chamado na escola para dizer que o meu filho não está acompanhando o ritmo dos outros. Tá bem? Para mim é mais confortável ter uma ideia totalmente criacionista sobre essa realidade, de entender que o cérebro dos meus filhos foi formado por Deus. Na composição que ele tem. O meu filho não é um atrasado ou tem debilidades. Não. O raciocínio dele está ao nível
que naquele momento Deus lhe deu condições para estar. Tanto ele no português, como ela na matemática. A prova disso é que no ano de 2021, pós-pandemia, a minha filha estava com o programa de matemática todo atrasado. E nós não sabíamos, naquela pressão de cumprir currículos, porque ela tinha que terminar o livro de matemática do Estado. Andamos a sofrer, ela não conseguia com métodos, nós agarrarmos outros tipos de métodos, ela não conseguia. E o que aconteceu é que começamos a pastorear o coração da minha filha, tirando-lhe esse peso de que ela tinha que responder ao nível dos outros, e passo a passo no processo, detalhe por detalhe, acompanhando nas suas dificuldades. E a minha filha fez 2 anos de matemática em 1. Por quê? Porque ela precisou do seu tempo para fazer o clique nas ciências. Inicialmente, a minha filha começou a ser alfabetizada com 5 anos. A parte de idiomas é todo com ela. Português, inglês, espanhol. Com facilidade ela apanha tudo. A parte das artes, desenhos, música, é tudo com ela. Agarrar na parte das ciências exatas com ela vai ser um pouco mais complicado. Apesar dessas de música e arte, todas elas estarem envolvidas com isso. Mas fazer contas para ela, o raciocínio dela era muito mais lento. O meu filho, que estava no ano anterior, ajudava-lhe a fazer as contas de matemática. Mas ela não conseguia processar. Até que houve um momento que isso processou. Ou seja, cada criança tem um momento em que ele entende e um momento nem é atraso, tá bem? É desenvolvimento. Este é o processo natural. Então, ou seja, nós vamos enfrentando essas dificuldades com os nossos filhos e talvez muitas dessas, como vocês disseram, são razões de fundo que vão levar-nos a tomar essas decisões. Talvez também porque as nossas esposas também já estão a sofrer com a decadência do ensino que estão os nossos filhos. E elas vêm e nos contam sobre estas coisas, tá bem? Então, pensando no conceito bíblico que nós acabamos de ver, de cultivar e guardar, nós precisamos ter essa escuta ativa sobre as nossas famílias e em especial sobre os filhos. E se vocês estão aqui porque estão interessados, não interessa de que forma for, por que motivo foi que vocês vieram ou quem motivou, se vocês agarraram a visão primeiro ou as vossas esposas vos motivaram, parabéns. Chegou o momento de apertar o botão e começar uma história, não é? Mesmo que nós não saibamos, quem está no ensino doméstico também muitas vezes não sabe o que fazer, métodos não vão agarrar, não vão estruturar todas as coisas para o ensino doméstico, não são a salvaguarda, encontrei um método finalmente eficaz. Não, também não. Por quê? Porque o que os nossos filhos precisam é de um pai em casa, governando a maneira como Deus pede, orientando as suas mães, nesse caso, as nossas esposas, e dando-lhes o suporte necessário para eles começarem a sentir-se seguros no momento de dúvida. Tá bem? De forma nenhuma podemos deslanchar daquilo que foi dito hoje, logo pela manhã. Eu e o pastor Pedro, nós não combinamos, tá bem? Mas o pastor Pedro fez uma excelente introdução daquilo que deve ser o sentido de urgência na hora de olharmos para a educação, tá bem? Sou eu primeiro neste processo, tá bem? É de facto, porque olhamos para as escrituras e tudo que virá para a vida do homem, seja ele de vida pessoal, seja ele de vida familiar, vai começar exatamente nesse tema aqui. Agora, eu gostava que nós pudéssemos ver um desdobramento rápido em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6.
E vamos começar no versículo 1, que diz assim: Este, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Antes de nós entrarmos e entendermos coisas que estão aqui nesse texto, temos que entender o contexto de Israel. Israel está para possuir a terra prometida. Israel foi tirado do cativeiro do Egito. Um cativeiro que permitiu que Israel não dominasse a sua total identidade e o seu sentido de propósito. Lembram-se quando Deus envia a Moisés e diz a Moisés que ele tem que dizer algumas palavras a Faraó? Qual é o pedido que Moisés vai fazer a Faraó? Deixa o quê? Deixa o meu povo ir adorar. Adorar no deserto. Ou seja, Deus resgata o seu povo que está perdido no meio da escravidão. Não existe adoração do povo de Israel ali no Egito, tá bem? Relembrar, são 430 anos de cativeiro, é suficiente para destruir uma identidade por completo. E o povo de Israel agora vai começar tudo do zero, praticamente. Vai deixar o que impede de adorar a Deus, vai deixar o que impede de viver o desenho e vai começar agora a caminhar a sua caminhada com Deus. No capítulo 1, Moisés relembra, no capítulo 1 de Deuteronômio, Moisés relembra, ali no versículo 13, do que aconteceu quando ele precisava organizar o povo na saída do Egito. Ele diz assim, versículo 9, Nesse tempo eu vos disse, sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu, sozinho, o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então me respondeste e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Vejam a forma como Moisés administrou. Ele chamou a quem? Homens. Tornou os chefes, olha, vocês precisam de um grupo que precisam liderar juntamente comigo. Não dá para levar essa multidão. Então chamou homens experimentados, homens com experiências, homens já com idades. Também no meio de tudo isto,
pseudo-homens, porque o que vai acontecer é que juntamente com esses pais virão filhos a pelo menos a observar como é que as coisas vão funcionar dali para frente, está-se a estabelecer uma liderança no povo. E posso vos garantir, todas as vezes na Bíblia que Deus quer fazer algo tremendo com o seu povo, ele relembra e afina a liderança. Paulo, quando quer fazer isso, o Senhor, quando quer fazer isso com a sua igreja, as cartas pastorais, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele diz: escrevo-te, Timóteo, para que se eu tardar, tu saibas como conduzir a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então, 1 e 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais, Deus mandando escrever, relembrando a identidade, porque ele diz que a igreja é coluna e baluarte, não vai ser Timóteo que vai fazer isso. A igreja já é coluna e baluarte, ou seja, ela sustenta a verdade. E baluarte tem a ver com aquela pequena casota que fica do lado dos muros, que ela fica mais retirada para fora, ali fica a sentinela. Então ela sustenta e ela vigia a verdade. É muito interessante que nesse processo, quem está a fazer este papel? Os homens. Então, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, não dá para fazer uma outra realidade. Por quê? Somos cristãos, neste caso somos homens, somos pais, e somos chamados a viver nessa mesma estrutura de cultivar, fazer crescer e proteger. Então, é nesta realidade que nós devemos viver. Agora, é tudo muito bonito pensar de forma teórica. Como é que a gente vive na prática isso, tá bem? Eu gostava de, a partir daqui, ter um tempo de conversa convosco, tá bem? Nós vamos falar um pouco sobre elementos como disciplina, provisão, tá bem? E vamos falar também sobre a questão do discipulado, que nós acabamos de ver. Nós já vamos voltar a Deuteronômio, porque há ali uma parte tremendamente importante acerca disso, tá bem? Eu gostava de começar perguntando, tá bem? Como é que tem sido a vossa experiência até aqui? Aqueles que já estão, que tipo de funções vocês abraçam e que tipo de funções as vossas esposas estão exercendo? Eu gostava que agora pudéssemos falar um pouco. Olha, na minha experiência acontece dessa maneira. Quem vai ser o primeiro? Caio, por favor. Na minha experiência, uma das coisas, né? Eu tento me pôr sempre como um provedor. Tudo que a minha esposa necessita, estamos a falar de ensino doméstico sobretudo. Exatamente. Pronto, tudo que a minha esposa necessita, eu faço o sacrifício que for para conseguir aquilo que ela precisa, em termos de materiais, livros, mesmo que seja difícil. Pronto. Então eu digo para minha esposa, assim, eu sei que é difícil fazer o ensino doméstico, mas eu estou aqui para ajudar em tudo que for necessário. Portanto, provisão e ajuda. Ou seja, normalmente a mulher é uma auxiliadora idônea, né? Uhum. Não vamos Elas estão ouvindo isso lá. ser um auxiliador também no home, porque, ou seja, a minha esposa é professora, né? Eu passo o dia a trabalhar, 8 horas para trabalhar, mas no fundo são 9 horas, Okay. né? No total, com a hora do almoço. Depois, entre sair de casa mais cedo, chegar do trabalho, pegar a criança e tal, eu faço 10 horas. O Caio é o típico pai homeschooler. A minha esposa fica... É o típico. E depois, eu acabo por ser o auxiliador, né, nas coisas que ela necessita, né? Ok, o pai é o típico pai homeschooler. Ele sai, deixa a função, a casa explode, ele chega no fim do dia e ele quer encontrar uma esposa saudável, super contente, e os filhos de cabelinhos, né, lavados e não sei o quê, e nós chegamos, vemos as olheiras das nossas esposas, os filhos quase que fazendo, né, aquela desordem toda em casa, e nós temos um problema para resolver, não é? Por quê? Tristemente, há vários movimentos que afetaram. Eu vou agarrar já nesse exemplo do Caio e vou trazer um pouco daquilo que é a nossa realidade. Tristemente, há vários movimentos que trouxeram uma disfunção no papel de paternidade, também, de forma ativa e intencional. Quantos sabiam ou estavam preparados para ser pais quando foram pais?
Não, isto é uma pergunta meio... Retórica. Né? Abre-se um mundo, é uma outra esfera, é uma outra realidade. Ninguém nos contou que ser pais era ser assim. É um portal, você passa por outra dimensão. Só que o problema é que depois não dá pra... Não, é uma porta que só abre. Não tem rollback. Né? Que ela só abre, ela não vai... Não dá pra fazer o voltar, né? Ela passa, ela fecha atrás de ti e já foi. Não dá pra voltar atrás. Então, uma das coisas que normalmente somos treinados é para ser bons profissionais. Sim ou não? Sim. Nós somos estimulados a fazer isso. Então, por exemplo, quando eu vou me casar, eu quero um bom emprego. Eu quero ter um carro para eu me mover. Eu quero ter uma estrutura, tá bem? Muitas vezes somos animados a estabiliza primeiro. Confesso, não sei até hoje o que é isso. Vou atingir uma estabilidade para começar a ter filho. Eu não entendo, isso é um conceito completamente abstrato, a ideia de estabilidade. Pode depender de tudo. Pode depender dos meus desejos pessoais e para além dos desejos da minha esposa. Ou pode eu simplesmente dizer, eu tenho um colchão, eu tenho um fogão, eu tenho um frigorífico, está na hora de ter um filho. Ou seja, é completamente variável o conceito de estabilidade. Tá bem? Então, na hora de sermos pais em casa, nós temos esse típico. Eu preciso ser provedor, totalmente certo, totalmente correto isto. Mas eu desligo, vou para fora, volto e tenho a sensação, ou pelo menos prego para mim mesmo, que eu já terminei o meu dia. Errado. Teu dia começou aí. Agora. Porque tu tens o teu primeiro ministério, finalmente depois de horas, diante dos teus olhos. Então, de manhã cedo, tu saíste e deixaste o teu ministério para alguém. Quando tu voltas, este alguém já gastou horas no teu ministério. E agora tu entras para ela poder descansar e tu fazeres o trabalho que tu precisas fazer. Por quê? Porque Gênesis é claro nisso. Tomou, pois, Deus o homem e o pôs no jardim para o cultivar e para o guardar. Então este é o primeiro insight que nós temos que ter. Nós não estamos a cumprir com o nosso principal ministério de imediato. Estamos a arranjar maneiras de cumprir quando eu vou trabalhar. Estou a trabalhar para cumprir um dos objetivos. Porque quando eu volto, aí é que começa o meu primeiro ministério. Tá bem? Então é naquele momento que talvez o meu banho vai ficar para depois. Vai ser o momento que eu vou ter que ouvir a minha esposa. Vai ser o momento que os meus filhos vão chegar. Eu tenho 5 e fazem bastante barulho. Pai, eu fiz isso, pai, não sei o quê. E depois começam a contar os pecados uns dos outros. Porque bateram e não sei o quê. Porque eu estou chateado com a mãe por causa disso. E depois tu tens... O que tu fazes nisso? Como é que tu vives essa realidade de voltar para casa e teres esse emaranhado de coisas por fazer? Por norma, nós usamos isto. Ou corremos porque queremos jantar, porque tem o futebol. Conseguem entender como é que nós rapidamente damos assim uma umbrada na bola, mandamos e tentamos seguir? Isto é o ADN de Gênesis capítulo 3. Lembram-se quando Deus chamou o homem para apresentar-se e dizer, o que é isso que fizeste? Ele disse, a mulher que tu me deste. Não tem nada a ver com isso. Síndrome de Pilatos. Né? Não tenho nada a ver com isto, estou livre do sangue desse justo. Eu e tu estamos a errar se estamos a fazer isso. Meu ministério acabou de começar, depois de uma jornada de trabalho, de 8 horas de trabalho, meu ministério acabou de começar. Eu estou a começar agora, porque agora no fim do dia, eu tenho os meus filhos cansados, eu tenho a minha esposa cansada, eu tenho que preparar ainda, se eu sou líder numa igreja, tá na hora do culto de oração, eu vou ainda comer, meter os meus filhos no carro e correr. Ou eu tenho um ensaio, ou eu tenho reunião de homens, ou eu tenho seja lá o que for. Ou vamos jantar à casa dos avós.
ou uma infinidade de coisas que vão surgir no fim da noite. Agora, imaginem isso, semana após semana. Não é preciso imaginar. Nós sabemos no que vai dar. Nós não temos uma esposa cuidada, temos filhos mais agarrados às nossas esposas do que a nós, é uma realidade, e nós não estamos efetivamente fazendo nada por isso. Então, nós precisamos olhar para toda essa estrutura e pensar, pera, eu não vou conseguir solucionar tudo, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, no conceito dessa estrutura de nem sempre vai ser possível eu estar lá às 10h45 da manhã. Nem sempre eu vou estar às 10h45 da manhã, porque eu estou no meu local de trabalho. Tá bem? Quem trabalha por turnos consegue mais ou menos orientar-se. Olha, dessa vez fico eu aqui com o português e a gente já vai falar um pouco sobre essa realidade. Então, esse sentido de vida de pai, de ensinador doméstico, né, ou discipulador doméstico, sai de manhã, bate o cartão no local de trabalho, volta, né, se calhar ainda vou fazer as compras, vou passar a algum lado para comprar, se calhar eu já comprei, enfim, eu estou no fim do dia e eu penso que o meu trabalho está a terminar. Eu estou no fim do dia, mas o meu trabalho está apenas a começar. Eu voltei e eu tenho a minha família já em desgaste. Então, o que eu devo fazer numa situação como esta? Eu preciso entender que eu preciso trabalhar primeiro para cuidar o meu coração e para poder cuidar a minha família. Então, eu vou ter que trabalhar arduamente para mitigar esses impactos da minha saída. Tá bem? Eu tenho que baixar o efeito ou esta onda devastadora da minha ausência. Eu não sei se vocês sabem, mas se calhar até os nossos filhos não estão muito habituados à nossa presença. Mas eles dependem demais, muito, da presença masculina em casa. Muitíssimo. Mais do que tu possas imaginar. Também mais do que tu possas imaginar. Por quê? Porque existe um sentido de liderança que não pode ficar na representatividade sempre, só em cima da mãe. A liderança de vez em quando tem que dar a cara. A liderança de vez em quando tem que vir para saber como é que as coisas estão a ser geridas. A liderança tem que vir e resolver um problema. Ou tirar aquele que é o cooperador, a mãe de cena, e o presidente da empresa fazer-se cargo de um problema. Consegue entender isto? E tem um segundo aspecto, que é o seguinte. A questão do cultivo a mulher até consegue fazer, mas é proteção. Ela consegue fazer, mas não... Não efetivamente como nós fazemos. Por quê? Porque em Gênesis, quando o homem vai casar, no final do capítulo 2, né, que ele opera, né, ele é o único noivo que sobe recém-operado para casar. Então ele sobe para casar, e quando a noiva é trazida, né, porque a noiva é trazida até ele já tem casa, ele já tem trabalho, e antes de tudo isto, ele já tem um relacionamento com Deus. Começou aí primeiro. Primeiro Deus relaciona-se com ele. Dá-lhe o fôlego de vida. Logo aí cria uma cadeia de dependência de Deus. É irrevogável isso. Eu dependo de Deus 24 horas. Em todo momento. Depois eu vou ter o trabalho, que é o que aparece na cena. Ele tem o trabalho, ele vai ser colocado no jardim para cultivar, para guardar. No versículo 18 desse capítulo diz, mas, no entanto, para o homem não se achava ajuda idônea, ou auxiliadora idônea. Mas até aqui a vida estava funcionando perfeitamente, tal como Deus tinha dado. Então, a ideia de cultivo é isto. Antes da mulher aparecer, o homem já está a trabalhar nisso há muito tempo. Então, essa realidade que nós precisamos entender, isso que nós vivemos hoje, desculpem ser tão franco assim convosco, mas porque eu também passei por isso, alguém teve que me dizer.
Isso das nossas mulheres verem primeiro não está totalmente correto. Alguma razão tem por detrás disso. Talvez elas estão muito tempo ocupando o nosso lugar. Por isso elas viram mais do que nós. Tá bem? Então eu preciso mudar a chave nisto aqui. Eu preciso estar mais presente. Eu preciso ter o olho de presidente da empresa. Conseguem entender? Eu estou a supervisionar. Eu estou a tentar perceber como é que isso iria funcionar. Tu ias dizer qualquer coisa. Eu ia dizer, no caso do teletrabalho, já está num ambiente. Eu dou graças a Deus pelo teletrabalho, tá bem? Sei que tem várias questões que implicam, mas o teletrabalho teve uma grande vantagem. Para alguns vai ser mais complicado, né? Gerir, a trabalhar com uma criança no colo. Eu ia comentar isso que o Caio falou. Eu tenho 2 momentos do homeschool, antes da pandemia e depois. Ok. Antes foi muito difícil. Depois se tornou muito mais fácil. Por quê? Porque eu estava... Presente. Não era só os olhos dela, nem chegando em casa, ela fazia o relatório. O relatório é uma coisa, você vê... Exatamente. Eu tenho 2 momentos. Aliás, tenho 3. Agora o Matheus um pouco mais velho e a conversa muda um pouco. Essa semana, ainda bem que tu tocaste nesse ponto. Estamos a falar agora dos dramas, das situações que nós vamos enfrentar e que nós precisamos encaixar nisto aqui. Esta semana que passou, eu tive um problema com o meu filho mais velho. A minha esposa foi ver por que ele estava a demorar tanto no banho. Ele estava a fazer asneira na casa de banho, brincando e tudo mais. E a minha esposa simplesmente disse: Levi, olha para isto, como é que tu deixaste a casa de banho? E as manas tinham tomado banho antes. E ele subiu o peito e disse: mas não foi culpa minha. Oi. Miúdo de quase 10 anos. Eu estava no computador, e já sabem, né? Aquele leão que ruge dentro de nós, quando vê um filho a fazer uma coisa semelhante. Subi e fui em direção. Parti. Já não ouvia mais nada, ninguém me parava. Cruzei o corredor, abri a porta e ele percebeu que a minha cara estava transtornada. As nossas esposas precisam viver isso mais vezes no homeschool. É essa a proteção que eu me referi. É esse tipo de proteção. Nossos filhos precisam ver nós protegendo primeiro. Então, eu tive a dura frase de dizer ao meu filho que eu não ia jamais tolerar que um pseudo-homem tratasse a minha mulher assim, porque antes dela ser mãe dele, ela era minha mulher. E eu não ia tolerar isto. Quem é pai de menino vai ter... Será necessário travar. Será necessário, porque assim, são os nossos filhos. Mas eu vou ter que encarar os meus filhos, porque são outros homens que estão a ser formados. Amanhã ou depois eles poderão ser ameaça para minha esposa. Por causa do caráter masculino que não entendeu que ele precisa respeitar uma mulher. Então, quem é que vai cantar esta bola? Tem que ser eu, pai? Tá. Nem mais ninguém. Vai ser difícil para minha esposa exigir o respeito dele. Se não outro homem dizer: tu estás a falhar nisto aqui. Tu estás errado com isto aqui. Tiago, eu vou dizer a frase que meu pai me falou. Ele falou assim: eu gritei com a minha mãe, exatamente a mesma coisa. Ele falou assim: ela é sua mãe. Exatamente a mesma frase. Antes de ser sua mãe, ela é minha mulher. Se você vai gritar com ela feito homem, você vai apanhar feito homem. Estão a ver o nível? Isto é hardcore. Mesmo. E você vai apanhar de um homem. Aí você vai descobrir o que é apanhar. A voz afinou na hora, né? O guri ficou... Então, depois eu tive que meter-me quase que em banho gelado, tá bem? Porque eu fervi. Deixei a coisa assentar, sentei-me com ele e disse: tu estás a ver que se tu fazes isto com a minha mulher, tu vais fazer isso com a mulher de qualquer outra pessoa. Qualquer jovem. Não dá. Então, o homeschool não dá para estar separado destas coisas. Por quê? Porque os problemas vão aparecer. Nós estamos a trazer os nossos filhos para dentro de casa. Não vai correr assim tão bem. Os conflitos vão começar a aparecer. Eu vou conhecer o meu filho de facto
posso te garantir, tu não conheces o teu filho se tu passas todo o dia no teu trabalho e vais buscar o teu filho na escola. Tu não conheces o teu filho. Isto é um alerta que eu te estou a fazer. Tu não conheces o teu filho. E não estou a dizer que tu não tens relacionamento. Não, não. Tu tens uma imagem do teu filho. Tu não estás a atingir o tempo para o coração do teu filho. Sim. Mas então, as pessoas que não conseguem fazer o teletrabalho, qual é que é a solução? Exato. Não tem a ver propriamente com uma estrutura. Ou seja, o ideal seria acontecer isto. Tu vais ter que arranjar uma maneira, se esse é o teu caso, de estar cada vez mais tempo indo direto ao coração do teu filho. Tu vais ter que arranjar tempo para estar sozinho com ele. Tu vais ter que arranjar tempo para procurar saber como é que ele está na matéria. Tu vais ter que, de alguma maneira, arranjar tempo, talvez, para lecionar alguma coisa ao teu filho. E experimentar na prática o que é ensinar o teu filho. E talvez tu vais começar a dar razão à tua esposa de coisas que ela já está a perceber. E não é que o caramelo faz isto? E não é que o rapaz tem isto? E não é que... Entende? Porque uma coisa é eu ser líder da casa, nesse sentido de orientar, estar para apoiar para quem vai começar. Outra coisa é meter a mão na massa. E é verdade, às vezes nós temos vidas difíceis. Horários de trabalho super complicados. Tem gente que trabalha por turno, não tem. Saúde é uma situação que complica bastante. Mas eu vou ter que arranjar uma maneira. Eu vou ter que ver o que está ocupando demasiado a minha agenda. Talvez é menos um futebol no mês. Talvez é menos horas com os colegas de trabalho. Talvez é um caminho diferente para o trabalho. Talvez é um pedido ao patrão para aquele direito que tu tens. Consegue entender? Eu vou ter que cavar maneiras de mitigar isto aqui. E por que não começar a orar pedindo ao Senhor a capacidade de eu estar mais tempo fazendo algo produtivo para minha família, sem estar totalmente dependente de uma estrutura que me tire da família. Eu, particularmente, eu acredito no empreendedorismo também, porque é uma maneira muito prática e talvez eu não vou ser um empreendedor, mas eu vou ser um excelente funcionário para um amigo, um irmão que é empreendedor e tem a mesma visão que eu. Encontrei a brecha. Em Porto Alegre eu consegui fazer uma coisa. Eu tinha essa situação, e o que eu fiz? Eu me mudei para frente do trabalho. Eu literalmente atravessava a rua para ir trabalhar, para poder estar almoçando em casa todos os dias. E aí a gente conseguia pegar esse detalhe. Então, não tem a ver com o modelo próprio. A minha atitude face à necessidade e ao modelo que eu vou implementar na hora de cuidar da minha família. Eu tenho que estar mais presente. Eu não sei como, mas eu tenho que estar mais presente. Por exemplo, situações cotidianas, lavar o carro, levar o filho. Eu acessei muito o coração do meu filho, assim, levar ao mercado, fazer coisas diárias, trocar uma lâmpada, então, brincar, por exemplo, montar Lego. Vou sentar um pouco aqui para montar o Lego com você. Essas coisas acessam o coração do filho e isso melhora o relacionamento pai e filho. Então, a gente precisa sair para trabalhar, isso vai acontecer. É aquilo que você falou no começo. É que Aproveitar as é um estilo de vida escolhido. E o que eu preciso fazer? Qual a mudança que eu preciso fazer para que esse estilo funcione? Exatamente. Exatamente. Não é perfeito. Não, existe. Não. O homeschooling, a Não. gente tem vários desafios, mas não é acerca do tempo, mas como eu uso o tempo. Exato. Eu vou dar um exemplo. Eu agora estou numa fase que eu vou ter que arranjar tempo na minha agenda para ter um tempo específico com a minha filha de 11 anos. Ela está a passar fases bem pontuais na sua vida que eu vou ter que sentar com ela e vou ter que falar. É mais uma... Ou seja, é mais um canto na minha agenda que eu vou ter que arranjar. Eu vou ter que varrer da minha agenda alguma coisa. Alguma coisa eu vou ter que abrir mão. Conseguem entender? Esta é um pouco a dinâmica. Agora, quando pensamos nessa questão do ensino doméstico, amados, não pode ser uma coisa da minha esposa. Não dá.
bem? Não dá para ser uma coisa da minha esposa apenas. Tá bem? Muitas vezes eu tenho ouvido isto. Não, eu venho para acompanhá-la porque ela é mais desta área. Ok, eu entendo que às vezes cada família tem um processo de amadurecimento. Tudo ok. Mas é um processo de amadurecimento. Não é um estado. Eu tenho que entender que não é um estado. Não vai ficar assim. Eu vou ter que meter-me no caminho do fazer. Então, o meu filho, por exemplo, tem 9 anos. Aonde eu vou, ele pergunta, pai, onde é que vais? Segunda pergunta, posso ir contigo? Pai, onde é que eu... Se tu tens um rapaz em casa, pode, de certeza, que é aquele que vai querer estar contigo em todo lado. Até fazer aquelas coisas que no lugar de ajudar vai atrapalhar. A minha filha agora está... Eu trabalho de casa. Sim. E a minha filha, já há algumas semanas, está nisso. Até, por exemplo, a montar os móveis do IKEA. Ela sente só ao pé de mim, pega numa chave e faz o que eu faço. E é muito bom. Exatamente. Mesmo sendo ela está ali, pode ser um pouco perigoso, mas é fantástico. Deixa cortar. Sim. Não há problema. Deixa parafusar um dedo. Tá tudo bem. Deixa tirar uma lasca da unha. Tá tudo bem. Não vai morrer por isso. Isso faz parte. E é interessante. Nós, como pais, vamos prover uma coisa que as nossas esposas nunca vão prover. Que é esse sentido mais duro, ou mais frio, ou mais natural da vida. Né? As mães têm todo um kit de emergência. Nós, Um trampolim. né, limpamos com a saliva. Vai. Isso faz parte da vida deles. Nós temos que estar lá para ensinar isto. Do dia a dia. Tá bem? Tanto rapazes como raparigas. Em especial com os rapazes. Esse ano teve o Kevin Swanson aqui, né? No último março nós estivemos juntos. E eu fui ter com ele. Já tem sido uma pessoa que eu tenho privado. E eu disse, Kevin, eu tenho um problema com o Levi. O Levi passa todo o tempo a ser administrado pelas mulheres, né? Pela minha esposa. E tenho... Nessa vida moderna, que eu não tenho uma espingarda em casa, que eu não tenho uma enxada para dar ao meu filho, que eu não tenho uma laranjeira para onde ele vai colher. Como é que eu crio meu filho para ser um homem? E ele disse, eu entendo, a vida moderna tem vindo a prejudicar mais necessariamente aos homens do que às mulheres. Eu fiquei muito, muito impactado com isto. Porque tem feito com que os homens venham demasiado para dentro e sejam substituídos pelas mulheres. E eu fiquei marcado com isto. E ele disse, põe o teu filho a servir. Põe o teu filho a trabalhar. Seja no que for. Põe o teu filho a trabalhar. Se existe alguém que tem que estar em primeiro lugar disposto a trabalhar, é o teu filho. As meninas vêm depois para acompanhar. E eu, clim, Gênesis. Né? Ele trabalha e ela auxilia. Ou seja, as coisas começam a encaixar. Então, nesse trabalho, nesse perfil de estar presente, eu vou ensinar. Prestem bem atenção. Vocês têm coisas para ensinar que as vossas mulheres nunca vão ensinar. É verdade. A presença... O relacionamento, o tipo de relacionamento, como ele é construído, o que é vivido dentro do relacionamento, nada substitui, tá bem? Para isso Deus fez homem e mulher. Nada substitui. Então não penses que, mas ele vai com a minha esposa, esse tempo está com a minha esposa. Põe um cronômetro para esse tempo diminuir o máximo possível. Amém. Vai fazendo um target. Vai diminuindo, vai tentando abater estes tempos que tu emprestaste o teu filho para tua esposa. E vai tentando mitigar ao máximo possível. Para que tu estejas cada vez mais presente e a tua esposa não te tenha que substituir na tua tarefa. Por exemplo, correção dos nossos filhos. Às vezes as nossas esposas estão cansadíssimas de dizer, falar, corrigir, pôr de castigo. Já não pode mais. A gente entra e parece que... Pronto, é dessa que a coisa vai. E ela está na expectativa disso.
Mas é verdade. Nós temos esse papel. Todas essas funções familiares, primariamente, vêm de nós. Ou seja, nós precisamos. Tu tinhas levantado a mão para dizer que... Sim. Ok. Pergunta. É mais, enquanto te ouvia, pensar em várias coisas que foste falando. Eu trabalho por conta própria, tenho a minha própria empresa. Amém. Que Deus abençoe. Orem por mim, irmãos, porque o meu coração por vezes fica muito ligado à empresa. O empreendedorismo pode ser uma armadilha grande para uma família que tem uma dinâmica de homeschooling, para um pai que deseja ser segundo o coração do Senhor, para com a sua casa e os seus filhos, porque pode tomar um lugar prioritário. Então, sinceramente, olhem por mim, irmão. Não é, digo isto só porque fica bonito na frase. Realmente é preciso ter uma percepção correta de que quando Deus nos deu respirar, nós temos que depender dele. Podemos depender muito dos nossos braços. E tu falavas sobre chegar a casa e desviar a bola para o lado. E enquanto eu te ouvia, percebo que tu queres comunicar, e corrige-me se estiver errado, que tem que haver uma atitude de coração dos pais para com o seu lar, para com a sua esposa, para com os seus filhos. Eles têm que ter a primeira iniciativa. E eu estou convencido de que uma primeira atitude que traz uma série de coisas, de acontecimentos em cadeia disso, é quando nós estamos em casa, somos nós que batemos o tom. Somos nós que adiantamos ou atrasamos o manómetro, não é? Ele está ali a bater o passo e a nossa esposa está a bater o passo. Então, quando a gente chega lá, ela para, entrega a pasta, e é o nosso que arranca. E nós batemos o tom para a refeição, nós batemos o tom para levantar a mesa, nós batemos o tom para fazer os banhos, nós batemos o tom para as brincadeiras, nós batemos o tom para o festival, nós batemos o tom para a correção, para a disciplina, nós batemos o tom para o tempo em família com a Bíblia, e nós estamos a fazer aquilo que fomos chamados a fazer, e daí desenrola-se o resto. Então não há uma receita como tu dizias, mas há um coração que genuinamente deseja fazer isso, então ele é ativo. Ele não se senta no sofá a ver o jogo, a jogar a sua Playstation ou a fazer outra coisa qualquer e espera que as coisas aconteçam, porque a mulher ativamente vai fazê-las no seu cuidado. Nós chegamos a casa e cuidamos das nossas esposas e amamos-las, então chega para lá que eu trato disto. E é preciso dar uma ajuda e a gente faz. E tu estavas a falar agora sobre pôr o filho a trabalhar em casa, pelo Swanson, não é? Eles vão ver o exemplo do que é ser um homem. E não é ser um homem porque não faz as tarefas do lar ou não auxilia, não, ele é mais homem porque ele faz as tarefas do lar. Sim. Porque ele auxilia, porque ele vê a necessidade da sua esposa e está lá para tomar conta das coisas que estão a acontecer. E ser um suporte de fé também nessa caminhada das crianças, porque eu muitas vezes vejo amar a minha esposa mais frágil, mais sensível, e se eu não consigo? E como é que vai ser? E eles vão atingir os objetivos e nós temos que ser aqueles que são os duros e firmes, que dizem, não, nós confiamos no Senhor e o Senhor vai abençoar esta caminhada. E é uma caminhada de fé. Então, outra vez, nós dependemos do Senhor para termos essa fé, para podermos suportar as nossas esposas em amor. E pá, não consegui deixar de pensar nestas coisas e espero não estar a... É isso. Tu foste muito melhor comunicador do que eu. Não, perdão. Porque temos que tirar a nossa mente de métodos. É vida. Esse é o conceito. Não são métodos. Os métodos, eles vêm, eles vão, nós vamos trocá-los no meio do ano letivo. Alguém vai se sentir frustrado, tá bem? Houve um ano que eu troquei de método 4 vezes no ano. Eu estava com medo de terminar o ano letivo, eu já não podia mais, porque nada funcionava para atingir. E eu disse, o problema não são os métodos. Eu comecei a descobrir que os meus filhos precisavam de pastoreio. Então nenhum método ia resolver o assunto. O problema estava comigo, com a minha liderança. Eu tive que sentar com cada um deles e tentar perceber. Eu tive que passar mais tempo em casa. Gozo da facilidade de, como pastor, mudo o estaminé todo do escritório da igreja para dentro de casa. E passo mais tempo. Aquela semana eu passei em casa. E eu
Espiei a terra e o que eu vi não gostei. Precisava de tempo com os meus filhos. Outra coisa importante que tu disseste, não tem a ver com o trabalho. Às vezes temos essa ideia, mas o trabalho de casa é para menina. É verdade. Mas como é que tu vais conseguir meter o teu filho para trabalhar se ele não aprende a limpar, organizar, servir primeiro, porque quem tem que levantar a mesa, quem tem que ter a disponibilidade de servir, tem que ser ele em primeiro lugar. Refletindo o caráter de Cristo, na sua disposição de servir, não é? Filipenses 2 vai dizer isso. Filipenses 2, a partir do versículo 8, vai falar disso, de que Cristo humilhou-se à forma de servo, semelhante a homem, servindo até a morte e morte de cruz. Obediente. Se o evangelho entrou na vida do meu filho, ele vai começar a viver como Cristo vive. Esse sentir tem que lá estar. Homens também. Ou seja, para eu fazer filhos que estejam a servir, eu preciso ser revestido desse caráter. Eu preciso de Cristo. Caio. Só compartilhar convosco uma coisa que eu fiz para comatar aquela questão do trabalho. Pronto, o João falou, se eu não quiser trabalhar em teletrabalho, eu no caso não trabalho em teletrabalho, tenho que ir todos os dias para o meu trabalho e voltar ao final do dia, infelizmente, porque é assim, e a gente tem que arranjar uma forma de dar a volta aos problemas. Né? Então, algumas estratégias que eu utilizei, não é que eu seja exemplo para ninguém, é aquilo que funcionou na minha casa. Eu todos os dias entro 8h30 da manhã no meu trabalho. Graças a Deus eu trabalho muito perto de casa, portanto 5 minutos eu estou em casa. Eu só acordo todos os dias às 7 da manhã. E das 7 ao horário que eu saio, eu fico com... ajudo a minha esposa no máximo de coisas que eu posso e tenho algum tempo com meus filhos. Então aí já ganhei uma hora do dia com eles, principalmente com o Elias, que ele acorda cedo, gosta de estar no sofá, agarrado comigo a conversar e tal. Ele gosta que eu preparo o pequeno almoço dele, então eu faço tudo isso, ajudo a minha esposa no máximo de coisas que eu posso. Na hora da refeição eu faço de tudo para poder ir para casa, ajudar a minha esposa. Então eu chego em casa, ajudo ela a dar comida às crianças, a pôr a louça na máquina, meto o Israel na cama, ajudo em alguma organização que ela precisa e volto para o trabalho. No final do dia, a minha esposa olha para mim toda descabelada, Caio, é o teu turno. Ela normalmente vai para o quarto descansar, leva a Esmeralda, tem a bebê que mama, e eu fico com os outros 4. E normalmente nós organizamos da seguinte forma. As crianças jantam mais ou menos às 8h30, 9h30, é hora de cama, acabou a conversa. Portanto, eu sei que se eu chego em mais ou menos 18h30, eu tenho até às 9h30 para ser pai. Portanto, eu tenho 3 horas. Já são 4 horas no dia de tempo de relacionamento. Ou seja, eu não jogo videogame, não tenho vícios, eu chego e é o meu tempo com as crianças. 24. Então, eu tomei essas decisões que têm resultado e o Mário também deu uma dica uma vez que eu tenho tentado implementar na minha vida, que é o seguinte. Eles precisam de tempo, muitas vezes, somente comigo. Porque eu em casa tenho que partilhar o meu tempo e minha atenção com 5, mais a minha esposa. Então uma vez por mês eu tiro a segunda-feira para a Safira, pego nela, saio, estou um tempo com ela, dedicado com ela. Sou pai de filha nesse dia. Na terça, pego o Elias e faço exatamente a mesma coisa. Na quarta, pego o Jonas e o Israel, que têm a idade parecida, vão ao parque, comemos nos lados, tenho tempo com eles. E nesse tempo, obviamente, a gente conversa, é um tempo de discipulado no fim. Na sexta, quando pode, e eu tento, é difícil, né, por causa das crianças, saio com a minha esposa e com a Esmeralda. Então, assim, são dicas que na minha vida têm resultado. Não sei se na vossa vocês vão conseguir implementar. Cada caso é um caso, cada família é uma família. Há pessoas que trabalham longe de casa, que não podem ver o almoço, mas é aquilo que eu digo é, o tempo que vocês podem estar com a vossa família, de facto estejam. Não façam como estavas a dizer, bater a bola com o ombro. Exatamente. E, eu vou ficar na rede social, eu vou ver uma série na Netflix, vou ver um futebol. O tempo de família tem que ser ali regrado, tem que mesmo acontecer, senão a gente perde a meada. Ok. Perguntas? Vamos. Sim. Antes de mais, obrigado pela partilha, muito edificante. 2 perguntas, posso? Uma de cada vez. Pode ser? Força. A primeira pergunta. Realidades, eu conheço realidades, não é minha pessoalmente, mas eu conheço até pessoas, homens que estão no Ministério, ou que estão a aspirar ao Ministério, que percebem a pressão financeira de ser provedor e ao mesmo tempo têm aquela convicção de fazer o homeschooling, mas sentem sempre aquele conflito de que talvez a esposa tenha de trabalhar, mas nós queremos fazer homeschooling, ou queremos fazer homeschooling, mas não dá mesmo, ela tem mesmo de trabalhar. O que é que a pastor diria uma pessoa que está a aspirar ao Ministério, mas por causa da pressão financeira não sente muita segurança de avançar nisso? Vamos lá. Tem várias coisas aqui metidas no mesmo saco. Primeiro,
É difícil misturar isso, mas vou tentar responder. Aspirar o ministério, isso não vai mudar, ponto. Ele vai entrar e a pressão de suprir a sua necessidade da sua família vai sempre existir. Portanto, nós acreditamos que isso vai ser resolvido no início, mas não vai, tá bem? Quem está no ministério a tempo completo, sendo sustentado por uma igreja local, tem sempre o seu coração nas mãos, se não confiar no Senhor. Ponto. Então, eu diria que seria importante preparar esse coração para as dificuldades, porque elas vão lá estar. A questão é, como é que eu vou estar quando elas vierem bater a porta? Eu talvez andaria com essa pessoa e tentando perceber quais são as suas aspirações e os seus grandes medos nesse processo. É alguém que não pode estar sozinho, porque por causa disso daí ele pode desistir do ministério. Também? Por quê? Porque ele não tem uma igreja madura. Talvez ele esteja numa igreja que não tem a visão de sustentar um pastor. Talvez a igreja até tenha vontade, mas não tem os recursos. E ele vai ter que ser bivocacional. Trabalhar e fazer ministério ao mesmo tempo. Então eu diria que este é um elemento aqui que precisa ser tratado, pastoreado nesse sentido. Em relação à situação do homeschool, eu diria que, pronto, agrava um bocadinho mais, né? Ou seja, traz um grau de importância. Eu acredito que uma família, quando ela decide ir para o homeschool, ou para o ensino doméstico, ela precisa saber onde é que ela quer chegar e que preços ela está disposta a pagar. Por exemplo, a única que tem título acadêmico lá em casa é a minha esposa. Eu não concluí o ensino superior, por várias razões. Mas uma delas é, ou eu concluí o ensino superior, ou eu me casava. Pronto. E eu priorizei o casamento. A minha esposa fez o curso superior, trabalhou na área e depois abriu mão da carreira. E eu queria entrar no ministério, ou seja, era tudo na mesma situação. Várias coisas nós precisamos pensar. O que eu quero para a minha vida e os preços que quero pagar. Se eu quero um carro zero, eu tenho um preço. E se tens 5 filhos, tem um preço maior. Eu ia tocar nesse tema. Neste momento eu tenho uma carrinha de 7 lugares de 20 anos, tá bem? E um carro de 18. Um outro carro pequeno de 18. Ou seja, eu tenho gastos com esse carro, não é? Não seria melhor vender tudo e comprar uma de 9 lugares? Seria. Mas eu sacrificaria uma série de coisas nesse momento, inclusive o meu orçamento, para fazer isso. Eu não quero sacrificar o meu orçamento para eu ficar, por exemplo, sem férias com os meus filhos. São escolhas. Eu não como, eu digo isso, não é o coitadinho, foi uma opção. Eu não como bifes inteiros em casa. Os meus bifes são cortados com legumes e outras coisas metidas lá pelo meio. São opções. O estilo de alimentação. Quantos quilos de carne tu comes? Quantas vezes sais para um restaurante? Qual é o teu pacote de serviço de canais em casa? Tens a Sport TV e Benfica TV e todas essas coisas? Eu preciso saber, para já eu diria, educação financeira, em primeiro lugar. Eu preciso ter uma boa educação financeira, porque o meu dinheiro está aí para o ralo por alguma razão. Pior, estamos numa conjuntura social, política e econômica em Portugal super difícil. Que quem está começando vida agora não consegue comprar casa. E cai num aluguer de um T2 a 1.200 euros. Fácil. Tem gente desistindo de estar em Portugal por causa dessa realidade econômica. Então eu tenho uma agravante, ainda vou decidir fazer homeschool no meio de tudo isto? Eu preciso confiar no Senhor, não desesperar-me com isto.
mas eu preciso fazer boas escolhas. Cuidado para não ter ídolos escondidos no coração que eles governem as nossas finanças e os nossos desejos. Não é? Eu, por exemplo, eu gostava de ter mais tempo para dormir neste momento. Eu estou numa fase da vida que em qualquer lugar que eu chego eu durmo. Né? Tenho 41 anos, estou cansado, tive 3 semanas, estou na minha 3ª semana de férias e essa é a minha primeira semana que eu estou a descansar, porque as outras 2 eu estive ou a fazer outra coisa ou doente. Então, são essas coisas que eu preciso saber. O que eu vou fazer com os meus tempos? O que eu vou fazer com os meus recursos? Onde é que eu quero chegar? Eu quero glorificar a Deus. Perfeito. Esse deveria ser o alvo de um ensino doméstico, de um ensino cristão, né? Doméstico. E eu quero chegar lá, mas eu preciso saber. Então, disciplina as finanças. Tem uma conversa séria com os miúdos. Na realidade, eles nem são os grandes problemas. Os problemas sou eu e a minha esposa, porque sofremos porque eu não vou uma semana para o Algarve esse ano. Consegues entender a questão? Uma vez eu estava numa livraria em Lisboa, eu estava a comprar livros, não é? Como é óbvio, quem faz homeschool, uma boa parte do sustento financeiro vai em materiais, né? E com gosto, porque a gente escolhe o que quer, paga conforme os valores que nós queremos e está tudo bem. Mas a atendente a senhora que estava com uma outra rapariga, a minha esposa estava grávida do 4º, eu estava de mãos dadas com 3, para nenhum deles mexer em nada do que estava, e eu ouço, assim, na surdina, alguém, se eu tivesse dinheiro também eu. As pessoas não fazem ideia do sacrifício que foi para ter 4 filhos. Da quantidade de vezes que eu fiquei sem carro porque a minha lata velha ficou na oficina não sei quantas vezes. Porque eu não posso, nesse momento, avançar para um financiamento. Essa é outra realidade. Vou fazer um financiamento ou vou juntar dinheiro para comprar? São decisões. Tudo tem a ver com isso. Então eu diria que antes de pensar nestas coisas, onde é que eu quero ir? E que tipo de preço eu estou disposto? Investiga bem o que é o homeschool. Junta-te com uma outra família e tenta ver como é que funciona a coisa. Que tipo de gastos e preços que a maioria estão a pagar. E já vais ter uma boa noção do preço que tu irás pagar. E se estás disposto a isso ou não. Ainda assim, vale a pena. Sim. Obrigado. A segunda pergunta é, eu estou resolutivo e convicto que quero avançar para o ensino doméstico cristão. Para mim é um assunto claro. Para a minha esposa não é tão seguro assim. É uma coisa que talvez eu tenha errado da minha parte, porque como falaste há pouco, só foi uma ficha quando ela engravidou, eu tive que tomar decisões. E assim, até a verdade, nunca tenho pensado nisso. Assim, então engravidou, não, porque eu homeschooling sim ou sim. E ela, pois, mas nós nunca falámos sobre isto, não sei se é bem assim. O que é que tu dirias? Esse agora é mais a minha situação particular. O que é que tu dirias a uma pessoa, um homem nessa situação? Vai para o teu quarto, ora e espera Deus responder. Obrigado. Vai ser difícil se os dois não estiverem no mesmo barco. Nem sempre vão ver tudo da mesma maneira, mas se não estiverem os dois convictos, não estamos a falar de entendimento e percepções do que é o homeschool. Estou a falar de convicções basilares, questões fundamentais do homeschool. É isso que queremos? Vamos avançar. Então, antes disso, vai orando. Porque o coração dos dois tem que lá estar. Porque na hora do conflito, só a convicção é que vai ficar. Só a convicção. E se ela não está, ela sem querer, ela vai mandar a culpa para cima de ti. E isso vai ser uma tensão enorme. E para estudar o coração nesse tudo, tentar entender quais são os medos, quais são as razões. Entrar na temática dos medos, ou fazer perguntas. É o que o Miguel está basicamente a dizer. Ter uma conversa franca, sem pressa. Sem pressa. Posso complementar? No conceito do judaísmo havia a parte dos sacrifícios. Entretanto, isso migrou para outro tipo de sacrifícios. Para nós, com a estabilidade,
o tempo de oração, o que a gente sacrifica a Deus, o que a gente oferece. Ele é que sabe, eu quero seguir isso. Isso tem que transferir-se para a nossa casa também. No meu caso, eu entendi que os princípios das primícias, de oferecer o que é melhor, oferecer para nós, ficou a questão de. Não é uma questão monetária, não é uma questão de sacrifício, é uma questão de qual é o prime time da minha casa, qual é o melhor tempo da minha casa. Esse é o tempo que eu vou oferecer a Deus com a minha esposa. A gente andou a falar muito sobre pastorear o coração dos filhos, mas temos que pastorear também o coração da esposa. No meu caso, foi a minha esposa que teve a ideia de fazer isso, mas sou eu que faço os cálculos se isso é possível ou não. Sou eu que tenho que medir se eu acho que ela tem a estrutura para fazer isso acontecer ou não. Não é uma coisa que ela pode fazer durante 2 anos e depois desistir. Eu vou cobrá-la por isso. Portanto, eu vou fazer todas as medidas necessárias. Para isso, eu preciso de pastorear também. Portanto, aquele que é o nosso prime time, que é assim que metemos os 3 no treino, independentemente de como é que a casa está, independentemente do que está a dar, seja onde está a dar, esse é o tempo da gente sentar os dois, orarmos, conversarmos, lermos a Bíblia, fazermos seja o que for, demorarmos o tempo que for. Se a gente, quantas vezes é que a gente foi arrumar a cozinha às 11 da noite, à meia-noite, à 1, não interessa. Esta é a primeira coisa que eu quero oferecer a Deus, porque no final isto é um projeto dele. Portanto, apesar de sim haver o tempo individual da gente procurar a Deus, também é importante a gente selar um tempo na nossa casa com a esposa e também com os filhos. Eu sei que há malta que, por questões práticas, acabam por selar esse tempo todos os filhos, acabam a refeição, arrumam a mesa e fazem o seu tempo familiar, tudo bem. Mas também é muito importante encontrarmos esse tempo com a nossa esposa. Tu és a minha coisa mais querida neste momento. Eu quero ouvir-te, quero receber de ti e queremos também ir perceber onde é que está o coração de Deus. Porque às vezes o meu coração está para um lado, eu não sei se é de Deus ou não, eu espero por uma confirmação do outro lado. E assim sucessivamente. E eu acho, pelo menos no meu testemunho, eu posso dizer que a confirmação do homeschooling, que eu é que precisava de ser confirmado, veio desse nosso tempo de gente, os dois, vamos orar. Até que os dois corações sintam a mesma dor. Pronto. Dar espaço também para ela nos convencer e nós convencermos ela nesse aspecto. Sim. É mesmo. Isso que disse é tremendamente importante, eu diria que é peça-chave, não só para a decisão de avançar com o homeschool, como uma prática diária. Por exemplo, lá em casa os nossos filhos sabem que se eu parei no meio da casa, estamos em qualquer área da casa, eu parei para conversar com a minha esposa e a minha esposa parou para conversar comigo, só em caso de incêndio nós somos chamados. Os nossos filhos estão a ser treinados. Pai, não sei o quê. Eu estou a conversar com a tua mãe. Pai, eu estou a conversar com a tua mãe. Eles estão a aprender. Às vezes eles já vêm... está a conversar. Já entendeu? Ou seja, porque eu preciso dessa conexão aqui. Porque senão, desconectou um fio, eu não sei onde é que está o curto. Eu não sei o que aconteceu. Eu preciso dessa comunicação. Disseste algo que é tremendamente importante. Eu disse que eu ia voltar, ainda bem que tiveste essa intervenção. No capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 10, fala do perigo que alguém pode enfrentar estando lá dentro da terra prometida, neste caso. Diz: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres, te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Nesse processo, podemos ter conforto. A coisa vai andando até bem. Mas eu estou a esquecer do meu trabalho com o Senhor junto da minha família. Não podemos descuidar o contexto, formação de líderes, um povo sendo guiado por homens. Já alcançaram a terra, já estão a desfrutar das bênçãos e de repente desliga a ficha. Não pode ser. Ou seja, é preciso continuar mantendo a máquina a funcionar. Então, sim, mesmo que eu não tenha sido educado com homeschool, com ensino doméstico, eu posso começar o botão do zero.
Ponto. Devo. Segunda coisa, eu preciso entender que não é a minha esposa que faz ensino doméstico. Toda a família está envolvida nisso. E eu sou a peça principal nessa orgânica, porque se eu sou um líder, alguém vai ter que dar as diretrizes. Alguém vai tomar a dianteira. Não é? Queria fazer outras perguntas, que já estamos quase a terminar, mas queria fazer somente uma pergunta. Quando tem que tomar decisões acerca de vamos ou escolher um currículo, ou vamos tomar esta ou aquela decisão para melhoria, para quem já está no ensino doméstico, por norma, quem são as pessoas que tomam estas decisões? Vocês ou as vossas esposas? Hã? Esposa. Ok. Juntos. Ok. É parte dela e a decisão final é nossa. Ok. Quero fazer outra pergunta. Vocês sabem onde neste momento as vossas esposas e os vossos filhos estão? Estão em sentido. No homeschool, no ensino doméstico. Sim. Em que ponto do ensino doméstico elas estão? Existe prestação de conta? Existe a transparência? Vocês sabem dos riscos e dos perigos, ou até mesmo dos cuidados que tem que ter com as vossas esposas e com os vossos filhos? Vocês estão indo lá sentindo a temperatura? Estão parte ou tem gente que participa, que ensina? Quem ensina alguma coisa no homeschool? Ok. É mais a minha esposa. Ok. Eu posso, às vezes, existe uma participação Sim. de ensino. É só Bíblia ou existe alguma outra área que vocês conseguem desenvolver-se bem dentro do ensino doméstico? Ok, matemática. Ok. Matemática. Ok. Como é que vocês sentem os vossos filhos sendo ensinados por vocês? Qual é a experiência que vocês têm de ensinar um filho? Durante o tempo que vocês estão ali, o que vocês observam dos vossos filhos? Uma coisa que eu reparo, que quando ensino aos meus filhos, eu dou mais a matemática e a minha esposa dá mais o português, ainda são pequeninos, mas uma coisa que eu reparo é que eles sugam mais de mim mais rápido e mais facilmente, e às vezes no final, a minha esposa às vezes vai lá assistir a aula e diz assim, mas contigo eles ouvem tudo e fazem tudo. Às vezes é tão frustrante para mim e eu sinto isso, porque realmente a nossa liderança, há necessidade de haver a nossa liderança ali. Okay. Pronto, eu também tenho meninos, é mais, acho que existe também está mais nas tuas costas, não é? De haver a presença masculina também. Exatamente. Mais alguma coisa? A minha, quando eu tento instruir ela, eu acho que ela tende a desistir fácil ou seja, se ela está tendo dificuldade, ela tende a desistir mais facilmente de tentar, pelo menos tentar pensar, tentar fazer um exercício, como é o caso da matemática. Ok. Qual é a vossa maior dificuldade como pai educador em casa? Tá por dentro de pouco. Hã? Tá por dentro de tudo. Essa é uma dificuldade. Mas estás a fazer alguma coisa por isso? Estou buscando ter mais constância. Ok. O meu problema em si, ou seja, o meu problema ultimamente em si da constância. Ok. Um dia vai, aí outro não, aí outro dia não vai também. Aí... Ok. É mais por aí. Ok. Mais alguma dificuldade? Foco. Quem que diz? Eu estou tentando dar uma aula para ele, só que a cabeça está pensando em suprimento, em segurança, e às vezes você está tentando fazer duas coisas. A gente não tem essa capacidade, elas fazem 3, 4, 5. Não, nós somos monotarefa, sim. Monothread. Então às vezes eu estou tentando dar uma... Hoje não mais, que o Matheus está em outra fase, mas quando eu era responsável pela matemática e pela música. Pela música era de parto, porque não era o tempo dele e eu queria que naquele tempo ele funcionasse. Então assim, aí era a questão também de eu ter o feeling assim, não é o tempo, então aprende você primeiro. Teu filho não foi criado à tua imagem e semelhança, é de Deus. Deus é bom. Então Deus criou o formato.
No meu caso, eu tenho só rapazes em casa. Quantos? São 3. 3 rapazes. Ei. 9, 6, 3. Que Deus abençoe a tua esposa. O grande desafio é quando eu chego em casa. Eu vi 3 intervenções aqui, gostaria de completá-las todas de maneira rápida. Eu sou empreendedor também, como o colega disse. E a minha dificuldade foi que eu tenho o escritório em casa, então não consigo desligar a ficha e aquilo se torna uma coisa só e é um grande desafio. O prover e o gerir a empresa e o saber separar essas duas funções como homem, dentro de casa é um desafio gigantesco que estou a treinar e tentar. Já identifiquei o problema, trabalhar sobre este assunto. Com o colega, sobre a esposa, eu creio que um exemplo que eu posso dar que me ajuda imenso é colocar a esposa em contato com outras mães que já fazem homeschooling. Exatamente. E há dúvidas que as mulheres vão ter que só outra mãe ou outra mulher vai conseguir responder. Por mais oração que a gente faça, por mais coisas que a gente dê, a não ser que seja o Senhor envie um anjo, uma outra mulher que já passou por uns problemas, que tem o período, que tenha essas dificuldades todas, vai conseguir explanar e sanar esta dúvida e tirar este medo. Porque o homeschooling é um estilo de vida, mas é um passo que chega. Sim. Se você não pisar na água, ficar à espera que a água se abra para você, isto nunca vai acontecer. Então isto traz mais segurança mulher falando com outras mulheres. E sobre esta questão de desafio em casa, os miúdos desligarem a ficha de que não estão a falar com a mãe, de que não estão a ser liderados pela mãe mais, mas sim pelo pai. Uma vez que a mãe diz 10, 20 vezes a mesma coisa, lavar os dentes, por exemplo, na parte da manhã, eu saio de manhã, o pequeno almoço é com ela. Mas lavar os dentes são 5, 6, 7 vezes a mandar para ir lavar os dentes, para o jantar é comigo. É uma vez só. E eles, na cabeça deles, ainda não desligaram o botão, muitas vezes, que já não estão com a mãe, estão com o pai. Então o desgaste, às vezes, o desafio é fazê-los entender, olha, aqui já não é 5, 6 vezes que eu tenho que falar contigo, é uma vez e ponto. E para a cama é uma vez e pronto. É a resposta rápida dos miúdos. Esse é o grande desafio que tem sido hoje como pai em casa. Exatamente. Mais coisas. Temos uns minutos finais. Qual é o maior desafio, a maior dificuldade que vocês como pais, homeschoolers, ou para iniciar, qual é a maior barreira? Se vocês estão no processo ainda de avançar com esse estilo de vida. Não pensei muito para falar. Eu desde a pandemia trabalho remoto. E eu tinha aquela visão muito bom, porque eu gosto muito, né, de estar em casa. Pandemia não foi tão mal assim, então havia um monte de gente que mudou o estilo de vida depois disso. Para mim, realmente, esse de benefício. Mas eu imaginava uma coisa e eu vivi outra coisa. Que assim, eu passo o dia inteiro com o meu filho agora eu tenho uma filha também, mas os conflitos, né? Conflitos são diários. E eu só vivi até os 4 anos agora. Aquele conflito de autoridade, né? Então, tu conhecias o teu filho até aí? Não, eu não conheço. Esse é o desafio. Eu achava que a gente vai conhecendo, não, a gente não conhece nada. E o desafio é esse, como que eu vi isso, né? Então eu acho que o desafio foi... Eu cheguei a pensar, hoje eu tive muitas respostas, eu cheguei a pensar assim, acho que se calhar, acho que é mais problemático eu estar mais tempo em casa, como autoridade. Claro, porque não é o normal. Não é o normal. E aí está sendo desafiador, né, impor essas coisas, porque às vezes parece que eu preciso falar muito, e se minha esposa fala. Mas na verdade a autoridade... Sim. Só para... Abra um parênteses. Cuidado com essa diferença de respeito de autoridade entre homem e mulher. Isso não pode haver. Não pode. De forma nenhuma. Se isso está a haver, parem, organizem e tentem identificar o que está a acontecer. Que um pai olha para uma mãe e tem benevolência, ou um filho olha para uma mãe e tem uma benevolência ali, e o pai entra, nem precisou falar, e sim, senhor, e a coisa já avança. Alguma coisa não está alinhada aqui. Né? É preciso tomar bastante cuidado e talvez fazer perguntas. Por que eu falo, tu obedeces e a tua mãe, tu fala não sei quantas vezes e tu não obedeces a tua mãe? Que diferença há entre nós os dois diante de Deus? Eu acho que é até pior quando a mãe fala, o pai às vezes é um banana,
fala o filho 10 vezes, né? Eu acho que é um pouco pior. O filho vê o pai como... peraí. Algo interessante aqui que colocaste, que é a pergunta para o filho é: diante de Deus, qual é a diferença? Porque o que eu estou a ensinar para ti é que tu não me respeitas baseado no medo que eu dou. Eu bater, ou a minha força física, ou que a minha voz é muito alta. Mas é com base na minha autoridade. Exatamente. E quem tu obedece é Deus. Apresentado em nós e em mim e na tua mãe. Se tu não respeitas a tua mãe, estás a respeitar a Deus. Então bora consertar isso. Exatamente. Não pode haver. E pronto. A mãe falou, tá falado. O pai falou, tá falado. As vossas diferenças. Dentro do quarto, fechada a porta. E aí afiam as agulhas. Mas diante das crianças, jamais. Deixa o barco correr. Mesmo que tu não concordes naquele momento, deixa o barco correr se a mãe falou alguma coisa. Mas depois, alinhar por detrás. Isso pode ser uma razão que os filhos estão a ver que a mãe não tem tanta autoridade assim, reconhecida pelo pai. Vai? Reconhecida pelo pai. Isso é extremamente importante. Eu acho também, Thiago, quando nos lá em casa, se a Alessandra passar mais tempo com a Sofia, ela que disciplina, pronto. Mas só que quando eu disciplino, funciona. Fica um bom tempo ali. Dá mais um gás, né? Dá mais um gás. A autoridade masculina, eu acho que tem que ser o que a gente acaba evitando, né? Chega no trabalho. Não quer disciplinar, não quer. Eu acho que com isso vai criando essa resistência, né? Bom, nós temos que terminar por causa da hora, tá bem? Quero tentar respeitar ali. Mas vamos orar. Esse tempo é um tempo muito bom. Procurem ter mais tempos como este. De conversar com outros pais que estejam a participar e tentar perceber se na tarefa de ensino doméstico, onde é que eu estou nesse processo todo. O que é que eu estou a fazer? Que tipo de participação tenho eu? Se é uma participação mais passiva, mais ativa, por quê? E tentar corrigir isso à luz da liderança bíblica que Deus quer que nós desenvolvamos, tá bem? É um ânimo, estão no caminho correto, tá bem? É exatamente isso. Eu oro para que aqueles que ainda não avançaram vão entrar num turbilhão muito louco, mas é a melhor coisa ter os nossos filhos perto e visitar o coração dos nossos filhos em cada momento, mediante a educação. Vamos orar? Bom Deus, graças te damos por esse tempo juntos. Graças te damos, Senhor, porque tu estás a despertar uma geração de pais que estão dispostos a fazer o trabalho de educar os seus filhos de forma, Senhor, responsável diante de ti. Senhor, todos nós, de alguma maneira, somos frutos de uma geração menos fortalecida para esta tarefa. Muitos de nós aprendemos a ser maridos e pais no meio dos conflitos. Não fomos treinados, não fomos orientados, não recebemos um grande legado para que nós hoje pudéssemos estar a desfrutar dessas mesmas instruções. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu és o nosso sustento. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. E queremos fazer o nosso trabalho confiando em Ti, segurando na Tua mão e caminhando contigo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a assumir cada vez mais essa responsabilidade paternal na educação dos nossos filhos. Que não deixemos as nossas esposas sozinhas, pelo contrário, sejamos nós os impulsionadores dessa grande tarefa. Sejamos nós os primeiros a organizar, os primeiros a pedir prestação de conta. Que sejamos nós responsáveis, Senhor, por suprir a necessidade dos nossos filhos e das nossas esposas nesse processo. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a Ti nesta tarefa. É a nossa oração que fazemos, em nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo tempo junto.